A nova ordem mundial são as grandes transnacionais, que são os Illuminati. Com certeza, mas não vou falar isso pra eles, né? E aí, galera que vai fazer o Enem 2019, eu sou a professora Luciana. Fala pessoal, eu sou a professora Carol. Nós estamos aqui agora para conversar com vocês a respeito do Enem 2019, ou seja, o que esperar deste Enem de 2019. E essa é a pergunta que fica, né? Que ficou desde o ano passado e agora os alunos super ansiosos. Meu Deus, prof, o que eu espero desse Enem? Bom, sejamos sinceros e sensatos, né? Houve uma mudança de governo. Quando existem essas mudanças, geralmente isso reflete, né, em todos os outros órgãos e todos os outros diretorias, né? E essas coisas assim mais internas. Então, sim, nós podemos prever, né, uma mudança na prova, mas nada muito radical, uma volta talvez da gramática, da interpretação de textos jornalísticos, de propagandas. Quanto à literatura e às artes, algo mais voltado ao classicismo, ao romantismo, nada muito parnasiano, modernismo também não. Vai ser uma prova com viés menos crítico. Exato. Em relação às ciências humanas, eu já posso adiantar para vocês, talvez haja um retorno em questões mais conteudistas, que continue também a questão da análise de textos, né? A partir da análise do texto, encontrar ali na resposta das alternativas, né, a análise em si, e sim, de uma forma interdisciplinar. E sim, sempre voltando à questão do social, né, do cultural, mas de uma forma branda. Tudo bem, nós já falamos do que esperar da prova, mas é importante saber como funciona a sua prova e o que são esses conteúdos e essas habilidades, né, que todo mundo fala. Então nós hoje vamos abordar os principais, tá? Lembrando que esse é um estudo realizado de 2009 a 2018, tá? Foram analisadas as provas desde 2009 a 2018 para a gente chegar nessa conclusão, tá? E aí eu começo por linguagens, códigos e suas tecnologias, língua portuguesa, tá? Variação linguística é o que mais cai, né? Precisamos entender que o Brasil é um país pluricultural, então nós devemos sim considerar todas as variantes, certo? Interpretação de textos jornalísticos, interpretação de propagandas, interpretação de textos literários em prosa ou na própria poesia, as funções de linguagem, interpretação de notícias. E ali a morfologia, essa questão mais gramatical, ela vem meio que desaparecendo, né? 21 questões em 8, 9 anos, né? Sobre as habilidades, o que a parte de linguagens vai exigir do candidato? Interpretação. Ele precisa interpretar o texto e fazer essa interpretação baseada com análise social. Então é um texto e nesse texto você precisa entender a situação, a intenção e a aceitabilidade desse texto. São os 3 pilares ali para fazer uma interpretação coerente, coesa e certeira. E aí eu vou mostrar para vocês sobre educação física. Aquele momento que você vai parar, olhar para minha cara e falar, pô, Carol, você está de tiração, né? Não estou. Educação física é um conteúdo da matriz curricular do ensino médio e ela é articulada sim nas provas do Enem. Mas como assim? São textos que têm um assunto baseado nos fundamentos da educação física que você vai fazer a interpretação de maneira linguística. Ou seja, por exemplo, caiu uma questão sobre aceitação corporal ou práticas de autonomia corpórea. Por exemplo, vai ter o texto, os dados, os termos que você precisa interpretar. Simples, tranquilo. Aí fala também sobre esportes, exercício físico e saúde, expressão artística e cultural, essas questões da dança. A gente precisa entender que a dança, enquanto arte, ela também é educação física. Artes também. A arte está muito ligada à literatura, arte contemporânea, performativa, moderna, visual, música, teatro. Isso está junto com a literatura, quase que intrínseco, certo? Então, quais são as habilidades quando eu falo de arte e literatura? É o domínio das culturas clássicas, ali, o trovadorismo, o classicismo, essa questão assim mais pura da arte, certo? E aí eu falo para vocês também da língua estrangeira, tá? O espanhol e o inglês. O espanhol, ele pega uma questão mais social, mais cultural, entendeu? Com bastante tirinhas e uma questão assim bem sátira, certo?
E o inglês já vai para os textos jornalísticos, também com essa pegada social, cultural. Então, o espanhol, ocorrência, é mais ali para as charges, para as tirinhas, e o inglês para textos jornalísticos e tirinhas também. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre os principais conteúdos e habilidades que foram cobrados aí nas provas do Enem nos últimos 9 anos de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Antes um pouquinho de falar sobre isso, eu quero aproveitar um gancho aqui da Carol e falar da questão de artes, né? Se vocês forem analisar as provas do Enem que já passaram, existem diversas obras de artes que são interpretadas e utilizadas como fonte histórica nas provas de humanas. Então, nesse sentido também, né? A artes também cai dentro das provas de humanas. Então, outro ponto importante seria que o Enem ele também vai trabalhar de forma transdisciplinar, vai utilizar todos os conteúdos da disciplina, articulando esses conteúdos nas questões. Então, vocês vão encontrar artes em história, arte, uma obra de arte, por exemplo, na prova de sociologia, na literatura, né? Ou então, por exemplo, um texto, um trecho de um livro, por exemplo, Machado de Assis, que eles gostam de cobrar, não sei se eu estou certa ou estou errada, Carol, né? Mas enfim, né, numa prova de história também, né, para interpretar um trecho daquele texto e analisar o contexto histórico daquele período que aquela obra foi escrita, né? Então, dessa forma que o Enem vai trabalhar, ele vai exigir de vocês, né, um conhecimento amplo, e o que ele quer saber é se vocês sabem utilizar esse conhecimento e resolver diversas situações e problemas, que são as que vocês vão encontrar na prova. Normalmente nós estamos acostumados a pensar de forma compartimentalizada, como se a nossa mente fosse um grande fichário, aqueles fichários das antigas lá de metal, né? E dentro, cada gaveta é uma disciplina, e dentro de cada gaveta tem as pastinhas com diversos conteúdos. Como é que tu vai articular todo esse conhecimento? E o Enem é exatamente isso de vocês, ok? Mas vamos voltar lá para as ciências da natureza, né? Depois a gente fala sobre as ciências humanas, então. Vamos começar lá com biologia. Biologia, gente, nos últimos 9 anos caiu um número muito grande de questões que envolvem a ecologia, né? Depois vai cair lá impactos da espécie humana sobre o ambiente e, por terceiro, né, seria anatomia e fisiologia humana. Então, como ali os principais pontos seriam a ecologia e os impactos da espécie humana sobre o ambiente, né, vai estar articulado com a principal habilidade cobrada ali, que seria identificar os diversos padrões e processos vitais dos organismos, a questão também do equilíbrio do meio ambiente, a interação do ser humano com esse ambiente, né? Até porque hoje se fala muito em questão ambiental, né? Já aproveitando para lembrar lá do Acordo de Paris, né? Que tem se falado muito, né? Então isso, gente, está se refletindo, óbvio, né? Na prova de biologia, assim como na de geografia também. E as atualidades ambientais. Exatamente. Foco nas atualidades ambientais. Com certeza. Então a gente não pode esquecer disso, que a prova do Enem ela vai trazer como foco, como tema principal as atualidades. Então, pessoal, vocês têm que estar ligados a tudo que está acontecendo hoje, ler bastante jornal, assistir várias fontes de jornais, né? Pode pegar aí a Folha de São Paulo, vocês podem pegar o Le Monde, o El País, que mais que vai me ajudar? A própria BBC. A BBC, né? BBC News também. O Reuters também, né? São fontes confiáveis que vocês podem ler e vocês podem analisar pelas questões que estão sendo mais comentadas aí pelos jornais, por fontes confiáveis. Vocês podem fazer aí uma previsão aí de conteúdos que podem ser abordados na prova. E a própria todas revista as disciplinas, Cult, né? a própria revista Cult, a Diplomatique, a gente tem a Piauí, Com são certeza. fontes assim, de atualidades e também de domínio argumentativo, que é fundamental para quem vai fazer a redação. E Não vocês vão só estudar. da Enem, né, de qualquer outro vestibular. Exatamente, com certeza, né? Então aí, né, a biologia foi. Agora a física, gente, né? O maior número de questões que apareceram na prova do Enem nos últimos 9 anos foi ondulatória em primeiro lugar, eletricidade em segundo, termodinâmica em terceiro e energia. E quais foram as principais habilidades, então, né, em física? Então, caracterizar causas e efeitos dos movimentos das partículas, das substâncias, dos objetos, ou então dos corpos celestes, dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. Então, esses conhecimentos de física vocês têm que usar para resolver os problemas aí, né, do dia a dia.
Química, então, por fim, né? Então, o que mais cai na prova do Enem? Química orgânica, gente, né? Não tem como fugir, realmente. Reações inorgânicas, perdão, propriedades da matéria, química ambiental. E das habilidades mais cobradas em química, então, né? Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar os materiais, substâncias ou transformações químicas, caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais em sua obtenção e produção. Então, mais uma vez, né, articulando a química aí com a atualidade, né? Então, a gente tem que usar o que a gente aprendeu lá na escola, né, em todas as disciplinas e conteúdos para resolver situações e problemas, então, no dia a dia. E agora fica a tão temida matemática, né, gente? Temida nada. Fiquem tranquilos quanto a isso. Por quê? O que eles mais cobraram ao longo desses 9 anos? Estatística, 204 questões. Conjuntos numéricos, gráficos e tabelas e a maravilhosa da regra de 3, que salva muita vida aí. Gente, brincadeiras à parte, quais são os conteúdos, as habilidades, na verdade, que eles vão cobrar de você? Então, essa capacidade de resolver situações e problemas que envolvam números, conhecimentos geométricos, essa questão de espaço, certo? Então, dominou isso, a prova é sua. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho das ciências humanas e suas tecnologias. Vamos começar, então, com filosofia. Então, os conteúdos aí que mais apareceram nos últimos 9 anos. Primeiro, né, o maior número de questões foi em torno de ética e política. Depois, em segundo lugar, tá, senso comum e pensamento filosófico, né? Depois, liberdade e determinismo. Em quarto, Aristóteles. Depois lá, teorias do conhecimento. Não podemos esquecer lá de Platão. Então, a questão aqui da distribuição das questões nos últimos 10 anos em filosofia foi mais equilibrado, assim, vamos dizer, né? Que não cai um número muito grande de questões. Então, das habilidades mais cobradas na filosofia vão estar, né? Interpretar historicamente e geograficamente fontes documentais acerca de aspectos culturais. A partir daí, então, por exemplo, fazer uma análise ética e política de determinado período baseado em determinado contexto. Depois, analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das sociedades. Então, isso é bem atual. O Enem sempre muito atual nesse sentido. Liberdade e determinismo, né? Também a gente pode levar em consideração aí com essas habilidades. A questão ali da habilidade, né? A habilidade 12 seria analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades. Ok? Então, em filosofia, gente, seria isso. Geografia. Bom, primeiro, né, o mais cobrado, exploração dos recursos naturais. Vamos de novo aí nas questões do meio ambiente, que já está sendo cobrado lá na prova de filosofia, né? A questão aí de problemas urbanos também, que também tem meio ambiente disso. Lembrando que o Enem gosta muito de articular vários conteúdos em uma questão só. Então, a gente tem que se ligar. Também articular história e geografia, né? Ou então história, sociologia, ou história e filosofia, né? A própria literatura e ter o domínio da interpretação. Com certeza, gente. A interpretação no Enem, gente, é fundamental. Vocês têm que saber interpretar o texto base ou uma fonte, né, iconográfica, uma fonte histórica, enfim, né, até um texto literário, para poder analisar o contexto histórico, articular com os conhecimentos dos conteúdos que vocês adquiriram, para aí sim buscar a alternativa da questão, né? Não dá para pensar sem interpretar e já marcar que vocês não vão acertar, ok? Geografia aí, né? Depois aí urbanização, que é problemas urbanos, agroindústria, né? Porque, gente, aqui ó, o Brasil, commodities, né, gente? Nós exportamos commodities aí para o exterior. Questão da população economicamente ativa. Isso é muito importante também para ver, né, quem é que está trabalhando hoje, né, qual a maior parte, o que vai acontecer daqui para frente em relação à população que está amadurecendo cada vez mais, né, relacionado com a questão da previdência. Mas enfim, quais são essas habilidades, né, da prova de geografia? Então, em primeiro, interpretar as diferentes representações gráficas e cartográficas, né, dos espaços geográficos. Assim como a questão ali da filosofia, por exemplo, ou da história também. Então vai aparecer mapa, gráfico, e a gente tem que saber analisar isso, ok? Depois, avaliar relações entre preservação e degradação do meio ambiente, da vida no planeta, questão de impacto ambiental,
entre outros pontos, né, sustentabilidade, isso tem se falado muito, né, nos fóruns mundiais sobre isso, até porque a questão ambiental é um problema mundial, não é de um estado só, né, ou estado no sentido do país, lógico. E a outra habilidade, identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do trabalho e na vida social. Então, como é a organização do trabalho hoje no Brasil? E detalhe, né, o Enem é mais voltado para os conteúdos em relação ao Brasil do que a conteúdos, né, Carol, em relação aí ao mundo, ok? Então, são os conteúdos de preferência aí para estudar. O eixo é nacional. O eixo é nacional, né? Enfim, né? Depois aí os outros menos cobrados, população economicamente ativa por causa das relações de trabalho, inovações tecnológicas no campo, muito importante porque aumenta a questão do aumento da produção de commodities do Brasil para exportação, climatologia, né? Então vai cair uma questão da climatologia, vegetação, né? Nova ordem mundial, globalização, sempre cai também, ok? Então, de geografia é isso. Então, gente, vamos analisar a história. O que mais caiu aí nos últimos 9 anos? Foi escravidão negra no Brasil. Depois, Brasil oligárquico, ditadura civil-militar, a era Vargas e a expansão marítima, aí os 5 temas mais cobrados nos últimos aí 9 anos. Em relação às habilidades, né, de história, primeiro vamos falar nem em habilidade, vamos falar em competência, né? O que a prova espera de vocês em história? Compreender a produção do papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos e conflitos e movimentos sociais. Esse é a principal competência da prova de história, né? Depois, a principal habilidade ali, identificar registros das práticas dos grupos sociais no tempo e no espaço. Então, como foi o movimento feminista, por exemplo, né? Lá na década de 30, a participação da mulher na luta pela conquista do voto, esses pontos, os movimentos das minorias negras, suas conquistas, então isso sempre cai aí na prova do Enem, né? Próxima habilidade é comparar diferentes pontos de vista que são presentes em um texto analítico e interpretativo sobre uma determinada situação histórica e geográfica, aí que o Enem vai articular história e geografia, né? Acerca destas mesmas instituições sociais, políticas e econômicas. Então, o candidato tem que saber fazer uma análise aí, né, ampla e trabalhar de forma interdisciplinar e transdisciplinar. Esse é o segredo, né, e muita interpretação, gente, né? E a última habilidade de história, né, analisar a atuação desses movimentos sociais na sociedade e de que forma eles contribuíram para realizar diversas mudanças e conquistas. Então, gente, é por aí o que mais caiu, né? Depois, em relação à sociologia, mais cobrado cultura e valores. Depois, movimentos sociais, ó, de novo aí na prova de sociologia, a conquista desses movimentos, então, né? O que eles conquistaram, o que mudou na sociedade após essas lutas aí. Cultura material e imaterial, né? E aí vai trabalhar com a questão também de patrimônio histórico, patrimônio cultural da humanidade, patrimônio natural também cai às vezes, né? Depois em mídia e indústria cultural. Muito importante, qual o papel da indústria cultural na sociedade hoje. A gente pode relacionar também um pouquinho a questão dessa indústria cultural, da mídia, da influência, né, dessas novas tecnologias de informação, da propaganda na vida de cada um de nós. Até o ponto da manipulação. E a gente articula aí com o último tema de redação, né, cultura de massa. Então isso sempre acaba aí, o Enem sempre acaba tocando nesse ponto, né? Então, são os 4 principais. Em relação aí à competência, né? A principal competência da sociologia, eu coloquei a competência porque as principais habilidades estão dentro dessa competência, assim como a de história. Então, compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Né? Depois, interpretar historicamente ou geograficamente as fontes documentais. Então, gente, Enem é interpretação de fonte, né? Fonte iconográfica, obras de artes, textos literários são utilizados, né, em todas as áreas ainda humanas, não só em literatura, né? Depois, ele identificar as manifestações culturais do presente e o processo histórico dessas manifestações culturais e dos movimentos sociais também, ok, gente? Então, essa aí foi a análise, né, Carol, que a gente fez em relação aos últimos 10 anos. De forma geral, para o Enem, né, você ter um sucesso na prova do Enem, você precisa aceitar que você tem que dominar, né, pelo menos cognitivamente,
todas as áreas do conhecimento de uma forma única. Não tem o que é mais importante ou menos importante. Ah, eu vou só estudar português porque é o que... Não. Você precisa de ter esse domínio amplo e entender que o Enem ele vai cobrar um conteúdo de forma transdisciplinar, ou seja, ele vai por um caminho interdisciplinar buscar, né, a universificação daquele conteúdo. Então é uma coisa assim, eu vou cobrar a interpretação universalmente. A interpretação está ali na matemática, está na química, está na física, está na sociologia, está ali em português também. Então isso é essencial, gente. Interpretação, leitura e interpretação. Então, gente, nós falamos aqui sobre o que cai, como é que é cobrado, quais são as habilidades, as competências que vocês precisam desenvolver ao longo desse tempo de preparo, né? E agora a gente vai falar também como que funciona de fato a prova do Enem. Ah, Carol, tô cansada de saber, mas não custa ouvir de novo, né, gente? Olha só, a redação veio com uma proposta de humanização do vestibular, né, dessa aquisição ao ensino superior, para entender o que se passa, né? Qual é o posicionamento dos alunos, dos candidatos a respeito de temas que são pertinentes à sociedade naquele dado momento. Então é muito importante entender isso. Qual é o tema da redação do Enem 2019? Vocês tiveram de julho do ano passado a mais ou menos maio desse ano para analisar o que é que aconteceu, o que foi mais forte, e é esse com relevância social e muito provável que seja o tema da redação, certo? A partir de uma matriz de habilidades e competências. Então essa prova objetiva, ela tem uma matriz de habilidade e competência que nós já citamos para vocês, que é interpretar, relacionar e ter esse conhecimento multidisciplinar dos conteúdos de forma geral, tá? Eu tenho um enfoque multi, inter e transdisciplinar nessa prova, mas o que predomina é o interdisciplinar. Então, numa prova de história, vai ter um texto literário, vai ter uma fonte matemática, uma tabela, um gráfico. Você vai precisar unir esses conhecimentos para resolver a sua questão, tá bom? E exige a aplicação da prática do conhecimento, tá? Então, é um ano que você vai se preparar, você vai focar, né? Você vai exercer o conhecimento e o pensamento crítico, certo? Então, pessoal, a gente já falou bastante em relação à prova do Enem, fizemos uma boa análise dos principais conteúdos que caíram nos últimos 9 anos, as principais habilidades cobradas, falamos das competências também, mas agora, para você se preparar de fato, eu vou fazer um convite para você vir até nós, vir aqui para o Mandetta, se especializar, né, se preparar de fato com os melhores professores, com a melhor equipe, com o melhor plano pedagógico de 2019. Exatamente, claro. A gente também aqui, óbvio, né, vamos ter aulas transdisciplinares, interdisciplinares nas 4 áreas do conhecimento. Nós vamos ter uma novidade também que vai ser aula de atualidades, articulada com aulas de redação, para que vocês possam desenvolver uma redação de uma forma muito séria, de uma forma muito segura, e aí tirar nota 1000 na redação do Enem, que claro é o que todo mundo quer. Vamos trabalhar também com inteligência emocional, né, Carol? Em 2018, nossa equipe, né, nós tivemos um olhar muito carinhoso, muito cuidadoso com os nossos alunos, porque essa é a fase, uma das fases mais cruéis da vida, né, acadêmica de uma pessoa, que é esse momento que você sai do ensino médio, você precisa, né, adquirir o ensino superior e você fica, mano, e agora? O que eu faço? Então, pensando nisso, a nossa equipe, né, decidiu dar esse acompanhamento, desenvolver essa inteligência emocional nos nossos alunos. Então, são os acompanhamentos, é a questão da evolução, da manutenção. Tem uma psicóloga aqui fantástica com a gente, que vai fazer todo esse acompanhamento visando a saúde mental dos nossos alunos, que é o mais importante. Com certeza, para vocês não ficarem tão nervosos assim na hora da prova, né? Porque a ansiedade na hora da prova, durante a prova, depois da prova, atrapalha. Eu tive alunos assim excelentes, mas na hora da prova, ai professora, meu Deus, eu não consegui pegar na caneta. Então, para que isso não aconteça, nós aqui da Mandetta vai dar esse olhar mais atencioso para os nossos alunos. E também com o teste vocacional. Exatamente, porque nem sempre vocês, quando saem do ensino médio, sabem o que realmente vocês querem, né, mais tarde, qual profissão vocês irão seguir. Então isso é muito importante, super indico para vocês um teste aí vocacional. Também vamos trabalhar com seminários e oficinas
interdisciplinares, transdisciplinares e multidisciplinares para ajudar vocês a pensar em Enem, o que é muito importante para vocês gabaritarem a prova. Exatamente. E aí, para finalizar nosso eixo, né, de novidades, os nossos simulados, né, simulando de fato como vai ser a prova, as regras, o que levar, o que não levar, o que tomar, o que não tomar. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Por quê? Ao longo do ano nós vamos dar várias dicas, vai sair bastante conteúdo legal sobre o Enem. Então vale a pena conferir. Ah, não se esqueça também que nós temos Instagram. Segue lá também. Valeu, pessoal! Espero vocês lá na sala de aula. E é isso por hoje. Valeu, pessoal!